Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Qualidade Sem Filtro. Hoje a gente vai falar sobre controle de qualidade. Nós estamos aqui com a Amanda, gerente corporativa do controle de qualidade, e a gente vai falar sobre controle de qualidade na prática, né, Amanda? Como garantir que o produto final realmente atenda aos padrões e, além dos padrões, as expectativas dos clientes. E para isso eu recebo essa profissional que vive isso no dia a dia. Vou fazer um parênteses aqui, a Amanda é minha amiga de longa data, e ela foi de Minas para Santa Catarina, e ela está aqui essa semana passando por uma auditoria, não poderia deixar de ter essa oportunidade, então seja bem-vinda, muito obrigada, e eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Bom, primeiramente eu também queria agradecer a oportunidade. Acho que é muito bom a gente, do ramo da qualidade, trocar ideias, né? Com certeza. Sobre o nosso ramo. Então, fico muito feliz de estar aqui. Então, até me apresentando um pouquinho, né? Então, eu sou a Amanda. Isso, Amanda, já conta aí sua trajetória, conta pra gente que o pessoal tá curioso saber sobre a Amanda. Conta aí sua trajetória pra nós. Então, eu sou a Amanda, né? Eu já estou há 15 anos, eu trabalho no ramo de qualidade voltada para o ramo da saúde, né? Agora, no grupo que eu atuo também tem produtos cosméticos, né? Então, acaba que eu atuo tudo da mesma forma, né? Tem legislações diferentes, né, mas atuo da mesma forma. E hoje eu não estou aqui mais em Minas, né, eu atuava aqui, né, e eu fui promovida, eu passei para Blumenau, então hoje eu fico em Blumenau, em Santa Catarina. Ai, que delícia, né? No conhecido Oktoberfest, né, Amanda? Sim, isso aí. E é isso. Amanda, mas como que você chegou até Blumenau? Bom, falando um pouquinho da sua trajetória, mesmo, na área da né? Qualidade. Bom, eu sou engenheira de produção, de formação, né? Então, eu me formei em Guaxupé e logo no início da minha carreira, eu trabalhei em uma multinacional. Quando eu entrei na parte do PCP, então era planejamento, que é PCP mesmo, Amanda? Planejamento, né? Depois eu fui para compras e depois eu tive a oportunidade de passar para qualidade, né? E aí na qualidade eu fazia um pouco de validação de máquinas, enfim, né? E aí quando eu estava trabalhando lá eu tive a oportunidade de ir para a empresa que eu estou hoje. E aí eu já fui como um cargo de liderança. Então nossa, é outro responsabilidade. É outra responsabilidade, né? Então eu tô há 15 anos aí no mercado atuando na empresa da saúde, né? E no ramo de qualidade. Nossa, então muito rico, vai sair muita coisa boa daqui. Controle de qualidade, o que isso significa dentro de uma operação? O que é um controle de qualidade dentro de uma operação, dentro de um processo produtivo, Amanda? Bom, hoje a gente atua desde a inspeção de recebimento, né? Às vezes a gente fala com nomenclaturas tanto do nosso dia a dia, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é, né? Então, a inspeção de recebimento, os insumos, as matérias-primas, elas chegam para nós dos nossos fornecedores. Só que elas não são direto liberadas para irem para a produção, né? Então elas passam por uma inspeção nossa, seja visual, seja dimensional, seja físico-química, enfim, passa por uma série de análises, né? E só depois de eu analisar e eu conferir o laudo do fornecedor com todos os resultados do teste que eu faço a liberação do produto. Só depois disso que o produto está apto para entrar em produção. Então, o controle de qualidade é responsável pela inspeção de recebimento, assim como também a inspeção de processo e inspeção do produto acabado. Então, quando o meu material está sendo produzido, então seja corte, seja dobra, seja montagem, enfim, o meu processo de fabricação, né, eu posso inspecionar ele durante o processo produtivo, assim como eu posso inspecionar depois que ele já está acabado, dentro da caixa. Então, existe uma normativa, né, de plano de amostragem, que é a NBR 5426, que é uma normativa, assim, muito disseminada no ramo de controle de qualidade, né, para definir o plano de amostragem, né? Porque é impossível, imagina, você produz quanto por hora, você analisar um a um. Exatamente, então não é sem condições a gente fazer uma inspeção 100%, óbvio que na produção a gente tem processos de revisão e tudo, mas a inspeção do controle ela é por amostragem.
né? Então a gente faz também a inspeção de processo de produto acabado, assim como também a gente tem os processos de calibração de equipamentos, né? A gente tem todo o gerenciamento de um prestador de serviço, né? Que vem nas nossas unidades calibrar os nossos equipamentos para garantir que a medição está sendo feita de forma correta. Então, que eu não tenho nenhuma balança com um desvio, uma variação de peso, né? Por exemplo. Então, a gente faz também para as unidades que é aplicável todo o processo de validação de esterilização, porque eu preciso garantir que aquele produto, numa certa dosagem, seja através de uma radiação ou seja através de um gás, que ele vai estéril, vai chegar estéril para o mercado, né? Então, também é nós que somos responsáveis, então a gente controla a dosagem, a gente controla a bioburden, que é um termo técnico que a gente utiliza Me muito, explica, né? Que eu nem sei o que é isso. Bioburden a gente faz um teste em laboratório que a gente, assim, quando ele, vou falar numa palavras mais simples para vocês entenderem. Por favor, a gente agradece. Né? Então, quando o material ele passa pelo processo produtivo, a gente tem uma série de manuseios dele que acaba gerando contaminantes no produto. Então, se eu gerar um volume de contaminantes maior do que eu tenho historicamente, pode ser que a minha dose de esterilização não esterilize o produto. Então, eu preciso garantir ter esse histórico e garantir que as minhas produções não estão variando a ponto de que a dosagem não está acima do permitido. Não está acima do permitido, exatamente. Eu preciso garantir que esse produto chegue estéril no hospital, né? Então, a gente tem também todo o controle de reclamações de clientes. Nossa, meu Deus. E tecnovigilância e cosmetovigilância são também de responsabilidade do controle de qualidade. Então, hoje, toda reclamação de cliente, tudo que é queixa técnica, o que a gente define como queixa técnica, né? O que a gente define como queixa técnica, né, hoje. Então, por exemplo, eu posso ter reclamação de quero uma segunda via de um boleto, a nota fiscal veio errada. Isso não são reclamações que vêm para o controle de qualidade. O que vem hoje para nós? São queixas voltadas para a funcionalidade do produto. Então, o produto veio com uma embalagem aberta, o produto veio com uma contaminação, o produto veio com a caixa rasgada, enfim. Então, tudo que é oriundo do processo produtivo chega a queixa para nós. E aí o que a gente tem que fazer a gente tem toda uma análise, né, em todas as reclamações, né, para entender se tem algum plano de ação que a gente precisa fazer, para dar a devolutiva para o cliente daquele tema. Então, a gente é responsável por isso. E quando a gente fala de tecnovigilância e cosmetovigilância, são todas as reclamações que vêm da Anvisa para nós. Então, foram primeiro para a Anvisa e depois encaminhadas para vocês. Geralmente, como a gente fala de materiais para a saúde, os hospitais têm muito essa prática. Ao invés de ele entrar em contato direto com os canais de atendimento pelo SAC ou pelo 0800, enfim, pelos canais próprios da empresa, eles avisam direto à Anvisa. Não tem problema algum em relação a isso, então a gente responde de todas as vias, né? E aí a gente responde para a Anvisa com a resposta pertinente àquilo. O que dificulta um pouquinho na tecnovigilância é que a gente não tem acesso ao cliente. Então a gente não tem como pedir uma amostra, não tem como pedir maiores informações da reclamação. Vocês ficam restrito da informação que chega para vocês. Exatamente. Agora, quando é cliente, a gente tem um contato, a gente tem oportunidade de pedir informações adicionais. Gente, de verdade, Amanda, vamos fazer um compromisso aqui. A próxima vez que você voltar para Minas, você vai gravar com a gente um podcast sobre não conformidade, reclamação. Eu vejo que você tem total expertise nisso. Isso é muito importante, muito rico. Eu fico até com um pouco de pezinho na consciência de ter que passar para outro tópico, porque você falou, eu já fiquei imaginando vários cenários. E, se você me permite, até o momento a gente falou muito de alimento, né, que é o nosso carro-chefe aqui na QualiSafe, mas você trazer esse universo da saúde é um paralelo que você foi falando e eu fui fazendo na minha cabeça, que é igual. Independente se é alimento, produtos para a saúde, todos eles têm seu impacto em quem vai consumir ou quem vai utilizar. Sim, né? Então é muito sério isso e é muito bacana, então espero a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Até porque, pelo que eu entendi, o controle da qualidade ele é tudo. É desde a hora que chega, durante o processo, ele é também no produto final, ele é na reclamação. Então, vocês são ali os guardiões, né, da qualidade do produto. Isso aí. E, já que isso tudo, você consegue, depois dessa visão toda, o que é realmente um ponto de um controle crítico do controle da qualidade? Quais são esses pontos que você considera críticos? Eu acho que o ponto crítico, assim, da qualidade, primeiro, a gente precisa atender questões normativas, né, legislação. Acho que isso é o principal, porque, por exemplo, a gente tem perícias do Inmetro,
que hoje a gente responde. A gente tem certificações compulsórias, né, que a gente é obrigado a atender requisitos, né? A gente tem normativas que a gente opta, né? Então, por exemplo, seja uma 9001, seja uma 13485, seja uma 22716, que são empresas, são normativas que a empresa opta em aderir até para ser um diferencial de mercado, né? Então, são legislações que realmente a gente precisa atender. Então, acho que o principal é entender as legislações e normativas. Que é a base, a base, né? Depois disso, a gente vai para atender requisitos de clientes, porque eu acho que a gente tem muitos contratos, acordos de qualidade, que às vezes tem clientes que exigem mais que a norma, e não tem problema isso nenhum, é muito comum, né, com relação a isso, mas a gente tem que atender também, né? Então, e depois disso, obviamente, a gente tem um desafio que também é a questão da funcionalidade do produto. Então, eu preciso garantir que o meu cliente, na hora que ele receber um produto, pensa, por exemplo, o médico, na hora de fazer uma cirurgia, ele vai, sei lá, fazer um corte no paciente, o bisturi não corta, a lâmina não corta, então ele já está com o paciente, né? Então, ou às vezes ele precisa de um equipo para passar uma transfusão de sangue e o equipo vaza. Então, por exemplo, eu posso ter todo o sangue perdido, né? Tem uma vida ali, né, Amanda? Assim como medicamentos. Então, assim, a pessoa, quando ela vai usar um material hospitalar, ela já está debilitada. Então, ela não quer passar por nenhum tipo de transtorno fora do previsto. Claro. Né? Então, são desafios assim do dia a dia que a gente precisa eu acho que trazer isso, né, para quem está ali no dia a dia no operacional, porque às vezes ele acha que é só encaixar uma peça, ou só colocar dentro de uma embalagem, ou só pregar uma etiqueta. E não é. Não. Nossa, gente, eu acho que esse assunto aqui dá para 3 podcasts. Porque ele tem que saber da consequência daquilo. Inclusive, foi um podcast, os primeiros que eu falei muito sobre isso, né? Salvo engano, com a Caroline, a gente falou muito sobre isso, a consequência daquela ação, né? Se eu não tomar essa decisão, se eu não fizer conforme o procedimento, o que isso pode causar? Sim. E a Amanda trazendo isso, a gente consegue mentalizar, então é algo muito crítico mesmo, com certeza, Amanda. E para você, quais são os maiores desafios hoje para quem está à frente do controle da qualidade, para quem vive isso no dia a dia? Acho que falando até um pouquinho não só do controle de qualidade como um todo, mas eu acho que todos nós temos passado por isso, né? Eu acho que o que tem dificultado muito as empresas, ramos em gerais, né, de comércio, enfim, é a rotatividade de pessoas, né? Então, quando a gente fala de rotatividade de pessoas, tem conhecimentos que são perdidos, que a gente precisa chegar a uma pessoa sem experiência, a gente precisa treinar tudo de novo. Tem que investir isso, né? Tem que investir, então assim, acho que essa rotatividade, ela acaba impactando, né, bastante, assim, no dia a dia, porque às vezes uma certa coisa que uma pessoa treinada, em 10 minutos ela resolveria. Entendi. A pessoa que não está treinada, às vezes eu vou levar 2 horas, meio período, né? Até que ela consiga... Às vezes até uma tomada de decisão, exatamente, né? Porque ela não tem know-how para isso, ela não tem habilidade, ela não tem conhecimento. Realmente, Amanda, eu corroboro com você, em todos os setores que a gente atua aqui na QualiSafe, é uma reclamação dos nossos clientes, é a rotatividade de pessoas. Eu acho que pode ser um outro podcast também, que a gente pode falar sobre isso, sobre liderança, sobre como manter motivado. Inclusive, eu já tenho, acho que até a pessoa que pode trazer isso pra gente, que você pode oferecer para o seu colaborador como diferencial para você reter talento e trazer qualidade de vida para esse colaborador dentro da empresa. Como que você me faz? Me conta, porque a gente sabe que nos bastidores a gente fala muito sobre isso, né, na oportunidade que a gente está junta. Mas eu nunca te fiz essa pergunta, Amanda, como que você consegue gerenciar esse tanto de filial? Né? Não sei se vocês entenderam, ela é a gestora geral de várias filiais. Como que você faz para garantir e falar, não, eu garanto por aquela A, B e C? Como que você faz essa gestão? Conta o segredo para nós. Hoje eu tenho líderes em vários estados, né? Então, e obviamente eu não estou presencialmente com todas elas todos os dias. Presente, né? Não é, exatamente. E aí, assim, o que eu faço e que tem me ajudado muito na rotina, né? E até para otimizar o tempo, porque antes o que eu percebi, às vezes as pessoas queriam entrar em contato comigo o dia inteiro para me atualizar de um assunto. Nossa. E às vezes não era urgente a ponto de eu parar naquele momento para ter a atualização daquele assunto, mas às vezes para a pessoa é importante, né? Ela ter a sua validação, né? Então assim, o que a gente definiu? A gente tem uma reunião diária, que eu tenho uma reunião diária com todos os líderes que acontece. Todas as filiais. E é tudo junto, tudo junto. Todos os meus liderados diretos, eles conectam logo no início do dia. E eles vão passar
pontos impactantes do último dia, o que foi relevante de atualização, o que eu preciso saber, o que eu preciso ajudar eles, enfim, e assim como do dia que a gente está naquele dia, né? Então, por exemplo, gente, tem alguma agenda importante que eu preciso estar com vocês? Vocês precisam do meu reforço em algum ponto? Tem algum tema que não está andando, que vocês precisam da minha ajuda? Então, isso acho que foi um jeito de mostrar para eles que eu não preciso ser atualizada a todo momento. A gente tem um momento para se atualizar, assim como para eu dar apoio para eles. Então, no início do dia, eu já fico sabendo quais as agendas que eu tenho que priorizar, se tem algum e-mail que eu preciso responder, se tem alguma pessoa que eu preciso cobrar alguma demanda. E assim como a gente leva também pontos que a gente acha relevante entre uma unidade e outra. Então, por exemplo, se às vezes um líder fala assim, gente, eu tô com muita dificuldade para guardar minha retenção. Como que é uma boa prática das outras empresas? Então, a gente leva. Se a gente teve uma não conformidade de auditoria, a gente leva e compartilha. Gente, ontem eu tive um problema com uma funcionária por conta, enfim, de X coisas. Então a gente leva, a gente sempre compartilha, o aprendizado de um acaba sendo o aprendizado de todos. Então o que a gente faz muito, né, é que mesmo eles não sendo corporativos, eles acabam atuando de forma padronizada. Por quê? Porque a gente acaba retendo o que a pessoa tem de melhor para extrair. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela é muito boa em Excel. Então, ela ajuda com as planilhas de todas as outras indústrias. Então, apoio. Um apoio. Então, por exemplo, se eu tenho... preciso passar um treinamento de calibração. Eu tenho uma pessoa que domina mais calibração. Ela vai passar treinamento para todas as unidades. Tem uma pessoa que domina validação, saque, enfim, processos. Essa troca. Assim como também... eles mesmos, às vezes, eles se ligam, se conversam e às vezes eu nem preciso entrar na jogada. Mundos, né? Exatamente. Mas olha, se você me permite, até já peço desculpa de antemão, a indiscrição, eles não ficam um pouco acanhados de contar, eu vou contar um erro que aconteceu aqui na minha filial, mas vai estar todo mundo junto, eu prefiro falar só com a Amanda, eu não vou esconder. Eles não têm esse certo receio, eles têm essa noção que eles estão num ambiente seguro, que eles podem se abrir, que não vai ter julgamentos? Assim, eu acho que é uma maturidade de longo prazo, né, Maria? A pessoa que ela chega, às vezes ela vai se sentir desconfortável porque ela não conhece as pessoas, não entende muito, mas eu acho que isso é muito da liderança. Como a liderança demonstra isso? Se eu demonstro apontando o dedo, a culpa é sua? Ou se eu demonstro, gente, olha, isso é algo que a gente pode compartilhar, porque outras unidades podem passar pela mesma situação que você. Assim como também tem outras unidades que vão ter erros, que vão compartilhar com vocês e falar, nossa, já vou corrigir aqui, porque o meu também está errado, né? E não tem problema quanto a isso, né? Então, acho que a gente tem um ambiente seguro ali, a gente se complementa, né? Eu não sou boa em tudo, né? Então... Mas isso é algo que a empresa que você adota como procedimento ou foi algo que você viu essa necessidade, foi uma forma de você fazer uma gestão do seu tempo e trazer todo mundo? Foi algo da minha liderança, tá? Então, assim, acho que outros líderes têm reuniões diárias, mas são reuniões mais voltadas talvez para uma produtividade, que tem vários setores, aqui é só da minha gestão direta. Assim como, por exemplo, hoje também eu prezo muito 1 para 1 com a minha equipe. O que é isso? É um momento bacana, que a gente tem... A gente escuta muito isso, one on one, né? One on one. A gente tem, por exemplo, eu sento com um funcionário e a gente fala, qual que é as suas atividades para os próximos 30 dias, por exemplo. E eu vou elencar quais as prioridades, assuntos pendentes dele, qual o prazo que eu vou elencar para cada atividade. E eu pergunto para ele, tem alguma situação que patinou, que não resolveu, que tá enroscada, aí ele me elenca, né? Assim como pontos que ele depende da minha ajuda. Então, por exemplo, eu preciso de uma ajuda nesse tema em específico. Estou com um desvio nessa fita, não sei mais por onde correr, por exemplo, eu preciso da sua ajuda. Bacana, então, eu dou a liberdade para o colaborador pedir ajuda, né? E no final... A gente tem pontos também que eles fizeram 1 para 1 com o time deles, ou conversas informais, e algo que eles trouxeram, o colaborador está desconfortável com tal situação, estou te passando para você ter ciência, e aí a gente vai entender como que a gente vai conduzir da melhor forma. E assim como a gente tem um feedback de mão dupla. O que é isso? Nos últimos 30 dias ou X dias, né? Teve algum ponto que eu falei contigo de uma forma grosseira, alguma situação que às vezes... a pessoa se sentiu desconfortável e eu não percebi, e vice-versa. Então, às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito toque.
Então eu tenho, gente, pelo amor de Deus, tem que ser um negócio padrão, vai fazer um PPT, tem que fazer tudo do Deus, jeito. Olha, E às vezes isso incomoda. Incomoda, né? Porque às vezes as pessoas acham que é preciosismo. Ai, de novo ela falando. Exatamente. Então, às vezes eu já tive funcionário que falou pra mim, Amanda, às vezes eu... brincando, Sim. né? Mas assim, às vezes eu preocupo mais com o padrão da formatação, do jeito que eu tô te entregando, do que a informação que eu tô pondo. Ai, gente. Porque, então assim, às vezes... Exatamente. Então assim, é um jeito também de eu me controlar com relação a isso. Porque eu sei que impacta as pessoas abaixo de mim. Então eu já vou, opa, peraí, isso aqui dá pra relevar, não vou falar, deixa passar. Então assim, ninguém é perfeito. Então tem situações como a gente trabalha no dia a dia, que se a gente não der essa liberdade pro colaborador falar com a gente, vai virando uma bola de neve. Nossa, então um negócio que era pra ser pequenininho, a gente desabafar, já falou, ó, desculpa, não foi com essa intenção, não é assim, eu tava num dia ruim, enfim. E a gente esclarece ali e vira a página. Forma, né? Você falando, Amanda, eu me vejo em você, eu vejo que quem está à frente da qualidade, a gente sabe que não é fácil, porque a gente tem ali a pressão, né, de manter tudo andando conforme precisa, mas aí a gente tem esse lado também, esse traquejo de lidar com as pessoas, e, nossa, eu me vejo muito nisso, porque a gente é nomeado como chato, e como que a gente não deve levar isso pro pessoal também, porque a gente sabe que, acima de tudo, são as pessoas que fazem os processos, então se você não tiver isso alinhado, em sintonia, é essencial, muito legal isso que você está dizendo. Sim. Eu não vou estender muito, mas é só mais uma pergunta. Esse um para um, como existe um nível hierárquico, você não consegue fazer isso com todo mundo. Então você faz isso com seus liderados e assim vai indo. A minha questão é, como que às vezes uma pessoa que está ali no processo, ela está passando por algo e às vezes ela não tem acesso a você? Ela não vai ter acesso a mim, mas ela vai ter acesso ao líder imediato dela. Mas como você garante que isso vai chegar até você? Assim, eu não tenho um para um formal com eles, até porque são o quê? Em torno de 75 pessoas, né? Mas, às vezes, eu procuro estar próximo da rotina deles. Então, por exemplo, eu vou em uma fábrica e falo assim, vamos andar na fábrica comigo? Às vezes eu não levo o líder dela. Entendi. Eu falo, vamos andar, eu quero ver o que você faz, vamos tal máquina, vamos tal lugar. Então, eu estou sozinha com aquela pessoa em algum momento, que eu dou brecha para, se ela quiser me falar alguma coisa, ela vai encontrar brechas, essa oportunidade, né? Assim como também hoje já teve vários colaboradores, né, que às vezes tem o Teams, a gente tem muito Teams, preciso falar com você. E a gente fala assim, então no dia que eu tiver aí, eu vou te procurar e a gente vai conversar. Ótimo. Então, acho que é um canal aberto. É um canal aberto, mas eu acho que precisa, assim, para ter esse canal aberto, acho que o que é essencial, né, é o líder mostrar essa transparência e mostrar que eu não vou apontar dedo, eu estou aqui para apoiá-los, né? Entendi. Eu acho que independente se a pessoa errou, se ela não errou, não, vamos corrigir e vamos tocar para frente. Perfeito. Né? Então acho que isso esse respaldo para os colaboradores. É admirável isso. É porque o colaborador não precisa ter medo. Se ele tem medo, ele vai esconder ou ele não vai mostrar o que ele sente de fato. Sim. O que você acha que são os maiores erros no controle da qualidade, de uma forma geral, nas empresas? Porque a gente já falou dos pontos críticos, o que é essencial, mas erro mesmo, que você fala, nossa, de novo essa falha. Eu acho que o principal, assim, que as empresas cometem de forma geral no controle de qualidade é que elas acabam perdendo credibilidade porque elas não têm um padrão definido. Então, vou te dar um exemplo. Essa caneca ela não deveria estar com a alça branca. Ou eu poderia ter 3 canecas com a alça branca, o resto deveria ser roxa. A Mareni chega, ela não sabe que é 3. Ela fala, não, isso aqui para mim não passa. E aí chega a Amanda e fala, não, isso aqui passa. Entendi. Então, se eu não tiver um padrão definido, que eu falo, Mareni, você pode aceitar até 2 canecas com a alça branca. Se você pegar 3, você vai reprovar. Então, se eu não tiver esse critério bem definido, eu caio em descredibilidade. Porque a produção vai falar, não, com aquela ali nada passa. Entendi. Com aquela, tudo passa. Não fica interpessoal, fica pessoal. Fica muito a pessoa que tem que definir. Entendi. Então, por isso que a gente preza por deixar o mais padronizado possível. Então, por exemplo, aspectos visuais hoje na indústria, eu posso enxergar isso aqui roxo, eu posso enxergar azul. Com certeza. Então, a gente tem books de defeitos, por exemplo. Bacana, vocês fazem tipo um livro. A gente faz um livro, tira as fotos e a gente coloca o que é permitido e não. Amanda. E às vezes, se a foto não fica tão nítida, a gente aguarda a amostra física e a gente coloca lá, amostra física 1, guardada. Então, a pessoa pode consultar também. Então, acho que isso demais, ajuda bastante e faz com que o controle não caia em descrédito ali, né?
claro, porque passa ele é e a não palavra passa. que vai falar que tá conforme ou Sim. não conforme, né? Se tá Sim. atendendo ou não. E a gente já falou isso aqui também no Qualidade Sem Filtro, sobre ter a garantia de procedimentos que retrata a realidade e não é ali só para guardar na gaveta ou pro dia da auditoria. Que ele realmente ele vai trazer a realidade do dia a dia e saber que se aquilo ali saiu fora, qual que é a decisão do operador ou de quem está à frente daquela operação, daquele processo, qual a decisão que ele vai tomar, né, diante de uma não conformidade, que não adianta também eu saber se isso tá bom ou não tá. Se não tiver bom, o que eu vou fazer com isso? Excelente, mas confesso que eu não imaginava que fosse isso, porque a gente vê que é base, então é o básico bem feito, como a gente sempre fala. Isso aí. Elenca para mim os pilares que você acha que são os pilares, assim, ó, o que sustenta o controle da qualidade sob sua ótica. Acho que primeiro a gente falou um pouquinho de padronização aqui, né? De padronização de processo, de critério. Acho que esse é um dos principais pilares. Eu acho que o segundo está muito relacionado com a parte de treinamento de pessoas, né? Para a gente ter as pessoas no mesmo nível, tudo com a mesma informação, capacitar as pessoas, né? Depois a gente fala muito de monitoramento e medição. Então, como que é feito os registros, os indicadores, onde que eu mostro esses números, onde que eu comento, como que eu mensuro as informações do mês, da semana, do dia, né? Assim como também, acho que eu não poderia deixar de falar aqui também, na melhoria contínua. Eu acho que a melhoria contínua... Ela fecha isso tudo, Fecha isso tudo, que aí envolve né, análise corretiva, análise preventiva, a gente tem análises de causa, a gente chegar na causa raiz de um desvio, né, para eu não ter reincidência daquele desvio. De fato, né? De fato. Então, acho que eu elencaria esses 4 pilares aqui. Que bacana, Amanda. Nossa, tá passando um filme na cabeça da gente. Na sua visão, pra gente fechar, eu acho que eu quero ter você aqui mais vezes, tá? Promete pra mim. Qual que é o verdadeiro impacto quando tudo corre bem? Quando você fala... Sabe aquela sensação que a gente tem que o dinheiro não paga? Quando que você tem essa sensação do impacto do seu trabalho que ele acontece dentro de uma empresa? Quando você fala, eu tô fazendo meu serviço bem feito. Eu acho que o principal, assim, que todos trabalham remando pelo mesmo direcional é a confiança do nosso cliente, é garantir que ele vai estar satisfeito com o nosso produto, né, que vai comprar novamente, que vai ter confiança. Porque eu acho que assim, a empresa ela não precisa ser isenta de defeitos. Eu vou, às vezes, comprar um produto que está rasgadinho, que eu teve um defeito, mas é como que a empresa se comporta para tratar aquilo. Como ela se posiciona. Né? Como ela se posiciona. Ela me dá um retorno? Ela me dá um retorno num tempo que eu entendo que seja ok? Ela me dá um respaldo, seja financeiro, seja de resposta, seja de análise crítica. Ela faz uma reunião presencial comigo, ela vai até um hospital, ela entende meu problema, porque assim, é muito ruim quando a gente tem uma insatisfação e a gente vai entrar em contato com a empresa e não tem esse respaldo, né? Então, ter a confiança do meu cliente não é só eu ter um produto de qualidade, porque às vezes vai acontecer desvios. E isso não é só no meu controle de qualidade, na minha indústria. Isso a gente em qualquer restaurante, lugar, a forma que a gente é né? atendido, em um produto que a gente adquire. Então, assim, é como que a empresa se posiciona no pós também, na confiança daquele produto, no pós-venda, e a gente garantir que tenham pessoas nos hospitais que vão estar satisfeitas com os nossos produtos, seguros, né? Assim como na parte de cosmético, a pessoa que comprar em casa, que vai usar, que vai utilizar, vai ter um efeito desejado, que vai ter um né? efeito, né? Assim como quando a gente está na indústria e a gente faz parte de uma liderança, é a gente escutar dos nossos colaboradores, nossa, você é inspiração para mim. Nossa, eu quero um dia atuar como você atua. Então você se sente, eu estou no caminho certo, eu inspiro pessoas, né? Eu acho que isso também faz a gente como profissional ser valorizado. Amanda, né? Você falou isso, pensei em várias coisas e eu vou me arriscar a dizer algo aqui que eu acho que qualidade, lógico, como qualquer outra profissão, ela não é melhor nem pior, mas a qualidade ela não é para qualquer pessoa, né? Porque ela tem que lidar com o problema, mas ela tem que trazer aquilo de uma forma mais leve para que você trabalhe na solução do problema e que você tenha resiliência para continuar e servir de inspiração para as pessoas. E eu tenho certeza que como você é para mim também, como profissional de longa data, eu venho acompanhando sua trajetória, né? Então, parabéns, tá? Você merece isso tudo, muito mais. Muito obrigada por você estar aqui, que Deus te abençoe imensamente. Obrigada. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive a qualidade no dia a dia. Gente, olha que rico que foi. Esse foi o 6º episódio do Qualidade Sem Filtro e a gente sabe que qualidade não é só norma, que a qualidade também é decisão. É isso aí. Tchau, tchau.